Graça e paz. Boa noite, tudo bem com vocês? A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 20, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse texto nós temos trabalhado com ele desde o início dos nossos encontros, esse ano de 2022, aqui na Escola da Família. Põe em ordem a tua casa. Hoje nós vamos ter o nosso irmão Barba como preletor, falando da parte financeira. Põe em ordem a tua casa na área financeira. Nós queremos orar agora, vou convidar o Barba para vir aqui para a gente orar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas orações respondidas, por esses momentos preciosos que nós temos tido aqui, Pai, na tua presença, aprendendo da tua palavra. E, Pai, hoje especialmente, nessa área tão difícil da nossa vida, que muitas vezes pode ser um ídolo, pode tomar o seu lugar nos nossos corações. Pai querido, nós queremos te pedir, por misericórdia, fala aos nossos corações através do nosso irmão, que a tua mensagem frutifique, que as nossas vidas sejam mudadas de acordo com os princípios da tua palavra. Pai querido, nós te pedimos e te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos. É sempre uma alegria falar sobre esse assunto, porque estou sendo tratado nesse assunto e já descobri que não tem formatura. É sempre um tratamento em cada situação que acontece nessa área, e que nós somos carentes da graça do Senhor. É necessário que nós entendamos, creiamos que nós somos amados do Senhor. Esse é um fator importante em qualquer cura, em qualquer área da nossa vida. Que nós somos amados do Senhor, somos buscados pelo Senhor. Ele, como um perdigueiro, nos cerca com a sua graça, mostrando o seu amor. E quer certamente dar equilíbrio na nossa vida financeira, para que nós possamos ser instrumentos no reino dele, e que o senhorio do Senhor seja o tudo em nossa vida, e que o dinheiro não exerça seu domínio, porque ele, dominando a nossa vida, é um desastre. Na falta e no excesso. E dou graças a Deus, porque a palavra dele está cheia de textos falando sobre finanças. Quantos aqui já ouviram estudos sobre finanças? Levante a mão, por favor. Tem uma boa parte. A palavra diz que ele começou cancelando o escrito da dívida que era contra nós. Então nós não temos dívida nenhuma mais com o pecado. O Senhor pagou com a sua vida para que nós pudéssemos viver libertos do pecado. E na sua palavra temos toda a instrução para que possamos ser libertos também do poder do dinheiro. Nesses anos, sofrendo na minha vida com finanças e acompanhando pessoas com sofrimentos terríveis, tenho aprendido a pedir ao Espírito para que Ele revele qual que é o problema da pessoa.
Se existe problema com dinheiro, o pastor Glênio sempre diz isso, se existe problema com dinheiro, nós precisamos saber qual que é o problema. E tenho encontrado pessoas que receberam maldições nesse local aqui. Já falei com pessoas que receberam maldições dos pais, dizendo que eles nunca iam ser nada. E mesmo que eles consigam coisas, consigam até se projetar, eles sempre se sentem como sendo nada. Por isso que a graça do Senhor precisa manifestar-se poderosamente em nossa vida, para que nós sejamos libertos daquilo que nós recebemos. Para que possamos usufruir daquilo que recebemos em Cristo. E nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Para que possamos viver livres, libertos do poder do dinheiro. O Senhor classifica a riqueza como um Deus. E esse Deus precisa de súditos. E muitas vezes nós servimos a Mamon. Até na intenção boa. Parece ser boa. Mas esse é um jugo terrível. Viver na dependência da riqueza, do dinheiro. Bem, põe em ordem sua vida financeira. Só o Senhor pode fazer isso, irmãos. Recentemente, comecei a acompanhar uma pessoa que tem uma dívida enorme. E tenho explicado a ela o seguinte: nós trabalhamos com algumas ferramentas, mas só o Senhor tira esse domínio no nosso coração do dinheiro. Porque às vezes a pessoa aprende, os livros estão ensinando várias coisas, como você equilibrar suas finanças, como você fazer investimento, mas lá dentro, a pessoa ainda tem o coração dela, o tesouro dela, ela está no dinheiro ainda, nas posses, na aparência. Quer pôr seu ninho no alto, uma palavra fala. Então nós precisamos de um milagre. Essa semana mesmo uma pessoa disse assim: mas por que você fala que precisa de arrependimento? Porque a pessoa sempre julga que o marido é que gasta, a mulher que gasta, o patrão não paga, o país é ruim. Arrependimento de viver escravo dos desejos. O desejo é como a corrida do cachorro. Aqueles cachorros galgo, aquele focinhudo, eles colocam um coelho eletrônico, ele nunca chega no coelho. Os desejos estão sempre na frente. E a palavra de Deus diz assim: aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com seus desejos. É necessário que o paciente, quando chega ao médico, creia que o médico é suficiente de curá-lo. E queridos, essa é uma obra que só o Senhor pode fazer em nós. Nós crermos que o médico dos médicos é suficiente para curar-nos do amor ao dinheiro, da subserviência ao dinheiro, de usar até subterfúgios bíblicos para conseguir dinheiro. Ah, se eu pudesse ter dinheiro, eu daria um dízimo para ajudar isso, aquilo. Falácia muitas vezes. Eu digo a vocês que nesses anos todos, eu nunca encontrei uma pessoa que não tenha sido transformada na sua vida financeira. Desde que ela realmente dependesse do Senhor. Agora, tristemente, encontrei muitas pessoas que nunca quiseram depender do Senhor. Até tiveram vidas transformadas financeiramente, mas continuaram dependendo de si mesmo e dos seus desejos. Pode seguir, meu irmão. Next. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer você coma, quer você beba, faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Usar aquilo que Deus tem nos dado para a glória de Deus, irmãos. Como isso é um milagre do Senhor. Só Ele operando essa graça de vivermos para a glória dEle, podemos
usar aquilo que Deus tem dado. E eu tenho certeza que nós recebemos muito mais do que merecemos. Como o Senhor tem mostrado-se maravilhoso, condescendente com o nosso pecado, com a nossa ganância. Essa graça é maravilhosa e Ele quer que nós usufruamos do que Ele deixou, para que possamos ser instrumentos maravilhosos da sua obra e do testemunho. Quantas confusões você ouviu falar que tem na vida do seu primo, na casa do seu primo, por causa de dinheiro? E essas questões são resolvidas na melhor hora do dia, durante a mesa. Aí vira uma confusão. Você quer ver o marido ficar contente, é quando a mulher fala assim: querido, esse mês não vai ter dinheiro para pagar as contas. Aí vira um louva a Deus, glória a Deus, como o Senhor é maravilhoso. Vira uma confusão. Nosso coração enganoso, cheio de desejos que não glorificam o seu nome. Next é próximo, viu, André? Alguns conselhos para pôr ordem na sua casa. Seja franco, maridos, sejam francos. Acompanhei várias pessoas que os maridos não eram francos em casa. Tem um caso muito dramático, que a mulher, depois que o marido morreu, ela ficou sabendo que ele era endividado, devia tudo. E ela passou anos pagando dívidas que o marido tinha deixado. O primeiro trabalho que tive com ela foi ela perdoar o marido, enterrar o marido. Porque você imagina a alegria dela lembrando que aquele traste tinha deixado uma dívida enorme para ela. Primeira coisa, você precisa perdoar esse marido. Porque você também não era inocente, você sabia, você imaginava que alguma coisa estava acontecendo, porque a sua vida era muito boa. E dentro dessa franqueza é dizer quanto você ganha. Tem mulher que não sabe quanto o marido ganha. E muitas vezes ela tem desejos, e o marido, no afã de ser agradável, de não parecer que é derrotado, fica incentivando aquilo. Falei, então você teve parte também. E depois ela perdoou o marido e Deus está trabalhando na vida dessa pessoa até hoje. Então, ser franco, não mentir. Não mentir é viver uma situação que você não pode. Viver de aparência. Viver de uma forma que parece aos outros que você é vitorioso. À custa do quê? Alguns conselhos que a gente vê na internet para pessoas de idade, fala assim, ó, não fique falando das suas dores, ninguém está interessado. Ninguém está interessado. Viver pelos outros, por aquilo que os outros projetam para nós. Eu lembro que quando nós estávamos construindo uma casa, eu não tinha dinheiro para pôr a porta que eu desejava na casa. E uma pessoa disse, não, a casa está bonita, mas essa porta é horrível. Eu falei assim, não, mas eu quero pôr uma porta boa. Mas você construiu essa casa, não tem dinheiro para pôr uma porta. Você sabe quanto custa a porta que eu quero colocar aqui? As pessoas estão interessadas em botar o dedo na ferida. E se nós somos sensíveis aos outros, nós vamos viver isso com uma aparência e para agradar quem muitas vezes não gosta de nós. Ser franco, não viver na mentira, evitar a aparência, mas tudo colocar diante do Senhor. Ter a nossa vida diante do Senhor e viver com o coração agradecidos. Você acha que isso é fácil? É um milagre. É um milagre que o Pai está disposto a fazer em nós. É necessário arrependimento. É necessário buscar o Senhor. Falou, Senhor, como eu tenho sido hipócrita. Quando a pessoa começa a fazer, que é isso que nós vamos tratar, porque nós temos pouco tempo, quando ela começa a fazer os controles, o próximo, começa a fazer os controles, ela fala assim, quanto dinheiro eu botei fora, quanto trabalho perdido. Irmãos, imagina uma coisa, você está botando fora um dinheiro do teu suor, quanto custa para correr atrás do vento?
eu já vi testemunhos tremendos da palavra de Deus livrar a pessoa de coisas que ela ia entrar, ela fala assim, eu estava indo de repente louco, porque dá a impressão que a pessoa fica cega, quando o desejo fica lutando dentro dele. Por isso que o texto fala assim, que essa luta que é travada nos nossos membros, quando a pessoa deseja uma coisa. Você parece incapaz, você parece derrotado se você não consegue aquilo. E às vezes Deus manda uma pessoa e diz assim, calma, espera mais um pouco. E depois, quando vem o bom senso, você fala assim, o que eu ia fazer? Eu encontrei pessoas que iam fazer negócios assim, malucos. Quando ele ouve a palavra, fala assim, olha só, um até me disse assim, interessante, eu ia fazer alguma coisa acreditando que eu ia sempre ter aquele emprego. E meses depois eu fui despedido. O que teria sido minha vida se eu tivesse feito aquilo? Louvado seja o Senhor que mandou sua palavra para eu ser liberto. Porque só a santa palavra do Senhor é instrumento para livrar-nos de nós mesmos, dos nossos desejos egoístas. Olha esse texto, Lucas 14, 28. Por que nós falamos sobre organizar suas finanças, pôr as coisas em ordem, pôr a casa em ordem? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Esse contexto desse texto aqui está falando sobre a nossa experiência. Mas ele fala assim, ó, quem que com tanto de soldado vai lutar contra o outro? Quem vai começar uma casa e não poder? Quantos começam uma casa e não conseguem terminar? Então é necessário fazer as contas dos gastos, para ver se é possível. Agora, como que as contas dos gastos são feitas? Eu ganho tanto. Até o Marquinho, esse estudo foi uma adaptação de um que nós fizemos em 2019, antes da pandemia. Vários irmãos, tem um grandão aqui na frente, disse assim, puxa, como Deus foi maravilhoso conosco, mandou sua palavra, porque Ele sabia que ia acontecer. Agora quem não ouviu? Fiquei sabendo de pessoas que iam abrir negócio, abrir escola, e depois pararam e falaram, não vão fazer nada. E ela me disse assim, como o Senhor livrou a gente. Então quem ouviu a palavra, não atentou para a palavra, o que aconteceu com elas? Estão sofrendo até hoje. Muitas perderam o emprego. Então, meu querido, você está ouvindo a palavra. Você não é isento mais de fazer as coisas que você fazia, mediante o que nós vamos tratar aqui. Porque a graça do Senhor quer nos instruir para nos livrar-nos de nós mesmos. E de maridos gastadores, maridos perdulários, mulheres também. Fazer a conta dos gastos. Quem aqui se assenta para calcular? Determinado pastor sonhava ter um carro porque ele poderia ser instrumento e ir em lugares que ele não podia, que ele não tinha carro. E ele falou, Senhor, para a tua glória, eu preciso de um carro para poder ir naquele lugar, um jipe. Parece que ele era do Piauí. Naqueles buracos lá, eu vou com um jipe, eu vou pregar a tua palavra. E Deus mandou o dinheiro. E quando Deus mandou o dinheiro, o que ele fez? Saiu correndo para a loja comprar. Ele falou, não, Senhor, esse dinheiro é para o jipe? É isto mesmo? Eu vou esperar, para não ser iludido. Aquele que crê, não se apresse. E nessa área, o apressado vira escravo. Provérbios diz assim, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Você vai ser perseguido com aquele símbolo lá. Projeto Vida Sem Dívidas. A vontade do Pai é que nós vivamos sem dívidas.
Por isso que eu comecei com Colossenses 2,14, que ele riscou o escrito da dívida. Quem se assenta para calcular? É interessante que a palavra do Pai ela é maravilhosa. Por que se assenta? Porque você fica relaxado. Porque senão você vai fazer a conta andando. Fala assim, eu faço isso, faço aquilo, o gasto custa tanto, tem isso, minha mulher ganha tanto, eu ganho tanto, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, dá. E quantas vezes você ouviu dizer, o seu primo disse para você que fez as contas e não deu? Quantas vezes? Então se assenta, espera no Senhor. É isto mesmo, Senhor? É isto mesmo, Senhor, que eu tenho que fazer? É isso mesmo, Senhor, que eu tenho que comprar? Porque está envolvido uma questão de senhorio. Possivelmente, se as suas finanças são desequilibradas, é porque o senhorio do Senhor está sendo substituído por outro senhorio, pelo desejo do marido ou por suas vontades próprias. Esses maridos são terríveis. Gastos. Next. Gastos. Olha a enormidade de gastos que nós podemos ter. Quando nós fazemos o nosso orçamento doméstico, as linhas de entradas podem ser duas. Meu salário, o da esposa, e depois você vê uma fila enorme de gastos. Gastos da vida moderna. Até hoje não encontrei uma pessoa que se dispôs a fazer as contas dos gastos e não se surpreendeu com tanto de dinheiro que ela gastava. Porque quando ela faz isso, ela vai descobrir, ela vai responder uma pergunta para ela mesma, assim, o meu salário sumiu, onde foi parar o salário? Onde eu gastei? E as pessoas muitas vezes não querem fazer isso porque elas têm medo de saber onde está indo o dinheiro dela. E ela descobre que está indo em muitas coisas que ela não necessita, especialmente naquele momento. Ela não precisava. É necessário, nesses conselhos, definir quem vai administrar o orçamento. Eu li um escritor sobre finanças que ele dizia assim, a pessoa mais controlada precisa administrar, porque alguém tem que fazer a conta. E esse alguém vai ser odiado, porque ele de certa forma vai estragar os desejos de muita gente. E eu tenho percebido que em muitas casas, a mulher é que faz isto, com muita maestria. Porque a mulher é uma bênção. A minha mulher, no primeiro dinheiro, me perdoe meu amor, primeiro dinheiro que eu dei para ela dar o condomínio, ela gastou. Quando eu voltei em casa, ela falou assim, pagou o condomínio? Não, eu gastei. Eu falei assim, e agora? Dá outro. Ficou 12 anos na enxova. Ficou 12 anos de molho. Hoje administra as finanças. Então, maridos, possivelmente a sua mulher ela tem muito mais condições de administrar as finanças do que você. Então ela vai fazer esse trabalho de organização de finanças. E passa muita raiva também fazendo isso. Agora, é necessário também, na família, haver acordo. Andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Isso não está ali. Eu tirei alguns textos, porque senão não dá tempo de passar todos os slides. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Precisa haver acordo. E nessa área o acordo é muito fácil, não é, irmãos? Você ouve falar do seu primo que é uma confusão na casa dele, não é? E quando vem os filhos, são 3 para ter acordo. Vem 2, são 4. E vem 3, são 5. Todo mundo com seus desejos. Eu dei um aumento ao meu funcionário e falei assim, não conte para sua mulher. E já liguei para ela. Chegou em casa, ela já tinha gasto o aumento. Eu falei uma coisa das mulheres, mas geralmente o homem que é gastador. Perdular para ir num casamento, então o homem é terrível. Ele falou assim, esses ternos já usei todos, o que eu vou usar agora? O homem é terrível, viu? O animal. Haver acordo, chegar num acordo. Mário Galindo, 2000 e
2003 fizemos um curso de finanças. Chegava em casa, a mulher falava, você está louco? Ele testemunhou aqui, se você entrar lá no meu canal no YouTube, Atraídos em Cristo, que eu vou deixar aqui no final, você vai ver o testemunho do Mário Galinho. Chegava em casa, a mulher falou, você está louco? Você vai ficar seguindo a cabeça do Barba? Esse é maluco, a gente sabe que é doido, faz tempo já que fala essas loucuras. Eu não acredito nisso não. Você vai anotar as coisas para quê? E não sei. Aí, e o Mário com aquela paciência, né? Mário é paciente, geralmente acho que é coisa de Mário, né? Hoje o Mário não dorme, viu gente? Comigo ninguém dorme. Ele foi devagarinho, até o dia que ela... E graças a Deus, anos depois fui visitá-los, eles tinham comprado o apartamento deles à vista. E testemunhou aqui. Acordo, chegar num acordo. É isto que nós estamos precisando. Nós estamos precisando da graça do Senhor agindo nas nossas finanças. Nós estamos falando de pessoas que estão endividadas, mas pessoas que têm dinheiro são presas ao dinheiro. Quando Jetro disse a Moisés, pastor, para chamar os homens lá, os capitães, disse assim, que não sejam avarentos. E a avareza está em praticamente toda a lista de pecados. Avarentos, miseráveis, servos do dinheiro. E avarentos sem ter dinheiro também. Por onde nós olharmos, irmãos, nós temos problemas com dinheiro. É terrível, por isso que Deus deixou mais textos de finanças, dinheiro e bens, do que fé e céu. Olha que coisa terrível. Porque sabia que nós íamos ter muito problema nisso aí. Agora uma coisa boa, quanto mais cedo você começar, mais cedo vai terminar. E a pessoa fala assim, não, o mês que vem eu vou parar de dever. O mês que vem nunca chega. Eu tenho tido algumas oportunidades de fazer um plano para a pessoa. Estou contando a dona Loide. Eu encontrei essa mulher com 60 anos, endividadíssima, com fiança, fiou o filho na casa, fiou no trabalho dele. É terrível isso. Muitas pessoas estão endividadas porque fiaram outras pessoas. Aí fizemos um plano com ela. A última dívida dela tinha 5 anos. Depois de 5 anos vencia. Ela tinha 80% do provento que ela recebia do governo consignado. E ela trabalhava ainda. Então ela tinha, na época, tinha uma renda de R$ 2.600, que não era pouco. Aí fizemos um plano que ela fez um empréstimo de R$8.000 e pagou todos aqueles que ficavam ligando para ela o tempo todo. Imagina uma pessoa de 60 anos recebendo ligação, e pressão, e pressão, e pressão, e pressão. Vira um inferno na vida da pessoa. E ela me disse uma coisa bem assim, terrível. Ela disse assim, eu não posso crer o que Deus está fazendo comigo, e certamente seu primo já pensou isto. O que Deus está fazendo com a senhora, irmã? Eu sou dizimista e ofertante. Eu não entendo porque Deus está fazendo isso comigo. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu falei, Deus não está fazendo nada com você. Você que fez. Você que foi fiar teu filho. Você que fez isso, fez aquilo, se endividou para comprar um carro, fez um monte de coisa, agora Deus é responsável. Porque as pessoas acham que o antídoto é dar o dízimo. Lê do engano. Dízimo é bíblico, irmãos. Vai dizer que não é, não vou ter tempo de falar sobre dízimo aqui. E depois de 5 anos, eu disse a ela, daqui a 5 anos, nós conversamos durante esse tempo, lógico, mas daqui a 5 anos eu vou vir aqui tomar uma tubaína com você e glorificar o Senhor pelo que Ele fez na sua vida. E ela seguiu aquilo que a palavra disse, e depois de 5 anos ela estava liberta. Esse é o Deus da graça. Então é necessário que o paciente se aproxime do médico e saiba que o médico é suficiente. Você crê que o pai é suficiente de cuidar das suas finanças? Já começamos bem. Agora é um trabalho árduo. Árduo. Apertar o cinto é o começo de uma reestruturação financeira. Cortar os gastos. Agora, essa situação não será eterna.
No caso da Lloyd, foram 5 anos. Tem pessoas que demoram menos tempo. Tem pessoas que demoram 10 anos. Tem pessoas que demoram 8 anos ou 3 anos. O recorde até hoje foi 2 anos e pouco. Camarada morando numa mansão e ele nunca entrou na piscina, que ele tinha desgosto, porque o mundo dele estava desmoronando. E a mulher disse: visite meu marido, que ele vai ter um ataque cardíaco. Ele fica com a Bíblia à noite andando assim, desesperado pela situação financeira, porque ele estava perdendo os bens que ele tinha. Deus restaurou a vida desse homem com 2 anos e pouco, menos de 3 anos. Mas a média são 5 anos, 6 anos. Para que o Senhor acerte as finanças, e às vezes para acertar o coração, demora mais de 10 anos. Já acompanhei pessoas que eles foram libertos das dívidas, mas o coração deles estava no dinheiro ainda. Aí começaram a fazer loucuras com o dinheiro que Deus... E já encontrei pessoas que voltaram ao estágio de dívida, porque não estavam tratadas. Queridos, é um milagre que Deus precisa fazer na nossa vida, para sermos libertos de nós mesmos, da nossa ganância, do nosso desejo de parecer aos outros que nós não somos. Apertar o cinto. Modelos, pode tocar. Nós temos aí, nós usamos, você pode usar uma planilha, pode escrever num papel de pão. Eu tenho anotação diária. Você tem anotação diária, depois você passa para o seu orçamento mensal, as suas dívidas diárias. Você pega o seu celular, vai anotando as despesinhas ali, você vai ver quanto que você está gastando. Essa pessoa que eu comecei a acompanhá-la, ela tem uma dívida enorme, são quase 500 mil reais. Eu disse para ela: não, isso aqui é fácil, daqui a uns 8 anos mais ou menos você está livre disso, se nós seguirmos esse plano aqui. E ela está fazendo o trabalho de anotação, já cortou muitos gastos. E ela não pode trabalhar, então ela vive do salário que ela tem do governo. Então você pode usar vários meios, tem vários apps aí que você pode usar no celular, que te ajudam muito. Agora é necessário falar: Senhor, tem misericórdia de mim, opera de tal maneira que eu possa começar isto. Eu gosto sempre de falar com a mulher e com o homem. Eu já vi casos assim que nós visitávamos a família e a mulher não queria. Tem até um caso grave. A pessoa estava vendo que o patrimônio dela estava sendo dilapidado, e eu ia lá fazer a visita, pregar a palavra, e a mulher não queria. Depois de um tempo eu falei assim: olha, querido, você já sabe como é que é, já expliquei como é que é, vocês tocam o barco, estão aí à vontade, vamos conversar. Mas parei de ir lá. Que a mulher dizia claramente, sorria, mas não queria um tratamento. 5 anos depois, mais ou menos, ele me procurou e disse assim: olha, eu gostaria de voltar porque minha situação está pior, agora eu vi que aquela reserva que eu tinha está acabando, e eu queria que voltasse. A gente fala assim: eu volto, só que você vai ter que convencer sua mulher, porque ela nunca quis, nunca mais me procurou. A pessoa fecha o filtro. Eu até digo assim que o crente, ele tem um problema a mais do que o ímpio, porque ele tem versículos bíblicos, e diz assim: não, o Senhor proverá, tudo posso naquele que me fortalece. Taca cartão, abre o cartão. Irmã, você está rindo do quê? É assim mesmo, você não viu falar que seu primo não fala que é assim? O Senhor proverá. O Senhor já proveu, irmãos. Tudo o que nós precisamos, nós temos em Cristo. Nenhum aleluia, né? Glória a Deus, hein? Se tivesse aquele jovem, talvez algum falava glória a Deus. Tudo nós temos em Cristo, Ele já proveu e deixou todos os textos bíblicos para que a gente não ande enganado conforme os nossos desejos. É necessário milagre. Então você pode usar vários meios, né? Pode tocar, querido. Olha, aí nós temos esse orçamento doméstico, você pode ver,
Você consegue, aí está bem grande, dá para você ver, olha lá. Olha as entradas lá, olha. Salário do Carlos e Ana Clara. Eles estão aí, o Carlos e a Ana Clara estão aí? Olha lá. Ok, também. Obrigado, André. Olha lá. R$4.500. Uma coisa interessante. Às vezes eu pergunto para a pessoa, você está numa situação ruim, né? Mas eu não vejo dízimo. Não, quando a gente melhorar nós vamos dar o dízimo. Quando Deus fizer a parte dele, você vai dar o dízimo, né? Tá bem. Concupiscência do engano. Engano. Vai dar o dízimo quando Deus melhorar a vida dele. Aí você tem, olha, as despesas todas ali. E cada vez tem mais coisa. Às vezes eu olho na planilha da pessoa, ela tem Netflix. Ela não tem dinheiro para gastar em nada, ela tem Netflix. Eu falo. Aí geralmente diz assim, olhou aqui, porque ele começa a fazer, no primeiro mês, ele põe 70% dos gastos dele, porque como não tem o costume de anotar, ele põe 70%. No segundo, ele põe uns 80%. Lá no terceiro mês, ele põe uns 90 e poucos %. Bom, aí agora nós vamos dar uma olhada. Vamos olhar as despesas dele. E eu digo assim, o que você acha que dá para cortar? Por sinal, tem uma pessoa aqui que me disse que não dá para cortar nada. Aqui, está presente aqui. Ela está sentada bem ali, ó, ali. Aí eu digo para ela assim, o que você acha que você deve cortar aqui? Ela olha e fala assim, difícil, né? Tem Netflix. Ou qualquer outra coisa, isso aqui é cheio de penduricalhos hoje, né? Tem uma conta de celular enorme. Seguro de cachorro. Não, cachorro não pode ficar sem seguro. Ela fala assim, acho que não dá para cortar nada. Eu falei assim, mas você tem que cortar. Não bate a conta. Esse daí não fecha, né? Toca o outro aí, vamos ver, queridão. Esse já está no último já? Quando você chegar lá embaixo, se você tem o negativo, se o negativo ali deu de 4.500, tem 500 negativo, o que tem que fazer? Ele tem que buscar 500 ali dentro. Ele tem que começar equilibrando o orçamento dele. Senão não vai fechar nunca. Não dá para cortar, então fica como está. Bem, aí eu digo assim, bom, tudo bem, não dá para cortar. Então você vai ter que fazer o quê? Fazer entrar mais dinheiro. Você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que aprender a fazer alguma coisa no horário que você estava na Netflix. Você cortar a Netflix já diminui dos 500 a menos, e você vai trabalhar, trabalhar não dá, a gente chega tão cansado em casa. Eu falei assim, então não tem solução. Quer dizer, nem Deus resolve, né? Mas tem o texto bíblico, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E vai fazendo as coisas. E o contexto que Paulo falou isso, irmãos, leia lá para ver como é que é. É padecer necessidade. Em tudo sou experimentado, em tudo aprendi. Então, seguindo o que o Senhor falou, é necessário fazer as contas dos gastos, para ver se a gente tem como liquidar aquele mês, terminar aquele mês. Outro dia, reunido com meus funcionários, um falou assim, eu escutei eles falarem assim, falou, olha, puxa, já acabou meu salário, eles recebem dia 5, era dia 6. Eu venho falando assim com eles, né, porque uns que têm vontade a gente fala. Reuni e falei assim, deixa eu explicar uma coisa que eu nunca tinha pensado mesmo, sério mesmo. Falei assim, olha, se dia 6, que um dia depois que você recebeu, você não tem 1 centavo, você está atrasado 1 mês. Porque esse 1 mês, você vai usar o cartão. Você está atrasado 1 mês. Aí descobri que tinha um que está atrasado 2 meses.
Entende isso? Essa lógica? Você tem um mês e não tem dinheiro nenhum. Aí um deles tinha feito um trabalho extra que dava muito mais que o salário dele. Falei assim, ó, usa esse dinheiro para cobrir esse mês, para você começar. Quando você receber dia 5, você começa a gastar 6, 7, 8, 9, 10, 11, o salário que você recebeu. Aí você está em dia. Aí o outro falou assim, ele já está querendo comprar um carro. Aí de um carro ele diminuiu para uma moto. Até que ele falou assim, acho que eu vou comprar uma bicicleta. Eu levei ele lá, comprou uma bicicleta de R$500. Está fazendo exercício, de vez em quando, né? Ele tem um ânimo de vida de bicicleta. Então, se o seu dinheiro acaba logo depois que você recebe, você está atrasado 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem pessoa que tem atrasado 6 meses. Porque uma pessoa que deve 10 mil e ganha 2, quanto tempo ele está atrasado? São lógicas, isso é matemática. Funciona assim. Deus pode fazer um milagre? Sim, Ele pode fazer um milagre, mas Ele vai trabalhar dentro da sua palavra. Você fazer as contas dos gastos. Quando o povo ia entrar na terra prometida, através da boca, isso está lá em Deuteronômio 42, 28, 42, 46, por ali, você vai ver isso aí. Ele diz assim, olha, você vai entrar lá, hein? Vou fazer uma tradução aqui, minha, Bárbara. Você vai entrar lá, Ele vai emprestar para você. Ele vai ser cabeça, você vai ser cauda. Então, não toma emprestado não. Tenha para emprestar, mas não toma emprestado, para você não ser cauda. Por isso que eu citei o texto de Provérbios. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta, vira servo. Quando você está devendo, você não, desculpa. Quando seu parente, seu vizinho, o pessoal da igreja presbiteriana está devendo, ele chega lá no banco e chega estufado, ele chega baixo, farol baixo. Porque ele está precisando. Aí o banco vende o quê? Quando você está precisando de um empréstimo, o banco vende o quê? Junto com você do banco. O banco vende o quê? Às vezes você vende. Mas vende o quê para você? Ele vende consórcio, ele vende seguro. Aí você compra seguro, compra consórcio. Aqui do lado de uma empresa que eu acompanhei o camarada, ele tinha 18 consórcios de moto, estava sempre devendo. É o sistema. É o sistema chamado capitalista, que é o sistema do capeta mesmo, sabe? Para você ficar aguilhoado, você ficar preso. E você não tem que se mexer. Porque o sistema, ele sabe o tamanho da corda que ele pode te dar. Aí quando não tem mais corda, ele começa a te enforcar, fala, agora não dá mais. Não, vou refinanciar. Não, isso aí a gente refinancia. Jurinho baixinho. Jurinho? Chame o judeu para pagar juro. Ele cobra juro, ele não paga juros. É uma das temáticas. Não pague juros. Einstein diz que juros sobre juros é a maior invenção que o homem já teve. Juros sobre juros. Bem, vamos tocar. Essa é a planilha. É necessário começar a anotação. Se você quiser falar comigo, depois eu posso passar alguma coisa para você, mas é fácil isso. Você tem aí na internet muita coisa nesse sentido, sabe? De você começar a fazer seu trabalho em família. Juntar a família, colocar os filhos, falar assim, olha, querido, a nossa situação é essa aqui. Agora nós queremos que Deus quer trabalhar conosco. Sarar o nosso coração, para a gente não viver pondo o coração, o nosso tesouro nessas coisas. E é tão maravilhoso quando a gente vê a obra do Senhor. É tão maravilhoso, a gente sabe que foi Deus que fez isto. Porque a gente não tinha condição, e nunca vamos ter condição de dominar isto, que sempre quer nos dominar. Que são os desejos que muitas vezes não glorifica o Senhor. Bom, pode ir. Usar umas dicas aí. Use a planilha, app, qualquer coisa, doido. Planeje seus gastos mensais. Planejar os gastos. Quer dizer, no começo não vai dar planejar, porque já está tudo planejado, né? Já está tudo comprometido, né? Mas a seu tempo o Senhor proverá. Identifique quanto vai sobrar, ou quanto vai faltar, né? Lance todas as despesas, lance. Porque assim, você transforma a sua anotação diária para o geral, que é aquele que nós passamos antes. Então, você vai lá 10 vezes no mercado, você anota quantas 10 vezes no mercado, deu 3 mil reais, 2 mil, sei lá. Aí você coloca lá no item mercado. E as outras coisas todas, né? Bem, fique de olho na previsão de gastos. Olha, precisamos ver aí. Uma questão, filhos,
Como é que a gente ensina os filhos? Não está aí, não. Filho pequeno, você dá, filho um pouquinho maior, você dá mensal, mesada. Filho pequeno, você dá semanada, para ele entender. E você vai. Agora, não adianta você dar a mesada e ele já gastar o dinheiro e a mãe vem, o pai vem e dá o dinheiro por fora. Não ensina nada, não é? Que é igual o caso que eu contei daquela esposa daquele pregador que gastou o dinheiro. Não sei se eu contei isso para vocês já, que ela gastou o dinheiro do condomínio a primeira vez, depois eu conto. Mas, então, começar a instruir os filhos. Eu lembro quando as minhas meninas eram pequenas, eu fui na casa, na loja da Gil Braci, e eu fui comprar uma lingerie para ela, e as meninas eram bem pequenas assim. Aí, escolhemos lá, e eu falei, Gil Braci, e como é que eu faço? Eu posso pagar em vezes? Eu notei de soslaio, como diz o poeta, elas olharam assim, ó. As duas olharam para o pai. Quer dizer, era uma história que elas não estavam acostumadas. Eu falei, não, Gil Braci, eu quero pagar à vista mesmo. Quanto você faz à vista? Aí negociei para pagar à vista. Então, instruindo os filhos naquilo. Então, ensina os filhos dessa maneira, semanada e mesada. Você vai ver que beleza, né? Que eles vão já vendo a obra de Deus ser feita ali na vida da familiar. Vai ser uma bênção isso aí. Então, instruir os filhos. Agora, como é que a gente instrui? Se a gente faz o contrário da palavra de Deus, está instruindo também. Da uma maneira você está instruindo, né? Ou por mal ou por bem, né? Bem, previsão de gasto. Identifique gasto desnecessário. É difícil, né? Como eu falei, é difícil identificar, porque tudo é necessário, né? Tudo é necessário. É uma indústria de colocar tudo necessário. Tudo você tem necessidade, né? Você vê, você vai comprar um tênis, tem um tênis de corrida, custa 369, não, eu quero comprar um de 890, agora tem um que o Eliud Kipchoge correu lá, né, ele R$2.500, esse eu vou correr igual ele. Misericórdia, corre nada, não corre nada, o tênis não corre, mas a gente se ilude com essas coisas, irmãos. Será que é assim na casa do seu vizinho? Precisamos de um milagre. E Ele está louco para fazer na nossa vida. Depois de equilibrar as coisas, você economize para poupar. Não para acreditar na poupança, mas para poupar. Geralmente, como que os escritores ensinam-nos a fazer uma viagem no final do ano? Você começa em janeiro. Janeiro você começa o provisionamento para a viagem. Se não, ele vai para os Estados Unidos, ele vai na Disneylândia, tudo ele comprou a prazo. O carro que ele alugou lá para ir, ele comprou a prazo, ele alugou em vezes no cartão. A gasolina que ele vai usar, tudo. Aí, mas um dia ele volta para... É um caso que eu estou lembrando aqui. Mas um dia ele volta para a cidade dele. E vem tudo atrás dele. Mas os selfies, os posts, tal, e beleza, e depois. Aí vira uma confusão, né? Uma confusão. Mas foi importante, né, irmãos? Foi importante aquele tempo. Afinal, uma coisa que... Eu tenho um texto que diz assim... mentiras que eu gosto de ouvir. Você merece. Isso é terrível. Afinal, eu trabalho muito, eu mereço, eu vou fazer essa loucura. Vai, faz uma loucura, é uma doidura. É uns momentos de alegria depois de muita tristeza. Você merece. Outra mentira que eu gosto de ouvir, fala assim, não tem juros. Não tem juros. Não tem juros, irmãos. Mas é o sistema que quer que nós sejamos marionetes. O próximo, querido. Olha, desconto. Nossa, 50%, 80%. Aqui, depois esse PowerPoint vai estar lá para você fazer o seu... Lugares que você consegue ver, olha lá, descontos, olha lá, olha. Tem vários lugares ali que você pode pegar e saber os descontos que tem, fazer compras com desconto.
Você sabia que uma boa compra faz uma economia até de 20%? Você imagina o que são 20% de uma compra mensal ao final de um ano? Quanto que o americano ganha? Eu ganho $50.000 por ano. Ele faz a conta por ano. Então, 20% ao mês, só de mercado, você faz uma viagem. Então, começar a fazer compras com pesquisa. Há maneiras. A pessoa fala assim, mas isso dá muito trabalho. É isso que o sistema quer que você pense, que dá muito trabalho. Você se envolver. E as pessoas que falam assim, isso não resolve nada. Fazer controle não resolve nada. O que eu preciso é ganhar mais dinheiro, outra mentira. Essa semana eu fiquei sabendo de um caso, o camarada me ligou, até conhecido o pastor Glênio, ele foi jogador aqui do Londrina. Ele disse assim que a pessoa tem um salário enorme, já perdeu uma fazenda, tem uma dívida de R$1.500.000, com um salário enorme. Como que a pessoa consegue? Sendo displicente, achando que não tem problema, investe. Olha, sabe aquele, não sei quem conhece, aquele investir em boi no pasto, né? Boi que não existia, né? Quantas pessoas investem em cada coisa doida. Avestruz, quantos aqui investiram em avestruz aqui nessa região? Avestruz não consegue viver nessa região aqui. Um cachorro que late mata um avestruz, mas na hora que o vendedor foi vender as avestruz, e muitas nem existiam, faz negócios malucos. Há uns dias atrás, apertei a orelha pela internet de um camarada que saiu daqui do Brasil. Eu falei assim, querido, se você está aí para ganhar dinheiro, você está errado. Fechou o filtro. Mudar de país para ganhar dinheiro, nenhuma justificativa para você fazer qualquer mudança, se o Senhor não permitir, se o Senhor deixar bem claro. Aí começa a fazer um monte de coisa, casa com uma pessoa para ter o green card, misericórdia. Quantas coisas nós já fizemos de pecados nessa área financeira, e precisamos de misericórdia do Senhor, perdão do Senhor. Por isso que precisa começar com arrependimento de ter botado fora muita coisa que Deus tem nos dado. É lícito isso, irmãos? Achar que Deus é injusto? E ainda acha que Deus é injusto com ela. E se o ímpio prospera, fica copiando o ímpio, fica invejando o ímpio. E o texto fala, olha, não inveja o ímpio quando ele prospera, porque às vezes o ímpio é mais esperto que a gente, nesse aspecto. Fazer as contas, achar que toca. Olha, aí questão de ofertas também, Cidade Canção tem os dados aí. Toca, meu irmão. O Július, o que o Július vai dizer para nós? Você conhece o Július, né? O olhar dele assim, é necessidade ou é desejo? E muitas vezes a gente responde isso como necessidade, e é um desejo. Como é que é a mulher do Július mesmo? Lá Michele? A Rochelle, imagina a Rochelle, ele com essa cara, ela querendo comprar alguma coisa. Isso, e está sempre naquela situação, né? Queridos, quantas coisas que são só desejos, e a gente coloca diante de Deus que é necessidade. E a gente até, biblicamente, entre aspas, se ajoelha e ora para o Senhor com o coração cheio, fala assim, Senhor, é a tua vontade, mas por dentro você está maluco de vontade. A vontade de Deus nem aparece no seu coração, porque você já decidiu fazer aquele negócio. Imagina essa situação de um jovem, vou falar igual o Márcio Mizubuti, estamos para terminar, viu, irmão? Estamos indo para o final já. E depois prega mais 20 minutos ainda. Aquele jovem chegou para mim e disse assim, isso há um tempo atrás, ele disse assim, querido,
como é que eu faço para ter uma casa? Eu disse para ele assim, falei, primeiro você junta dinheiro para comprar um terreno. Depois que você comprar o terreno, você junta dinheiro para comprar o tijolo do muro e para o portão. Depois você junta dinheiro para fazer uma edícula. Depois você entra na edícula, junta dinheiro para fazer a casa na frente. Ele já estava assim, ó, a perna dele estava arcada já. Ele falou assim, vai demorar 50 anos para fazer isso. Eu falei assim, então entra no sistema. Entra num financiamento de 30 anos. Qualquer escritor de finanças, eu sugiro o Gustavo Cerbasi, ele vai fazer uma conta para você que você vai entrar em 30 anos, vai pagar, com 15 anos você faz a mesma coisa, sem dever nada para ninguém. Porque o texto em Romanos 13:8 diz assim, não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Irmãos, é sério, palavra de Deus. E falha, irmãos, eu sou falho. Mas a palavra de Deus não muda. Glória a Deus pela manifestação do Senhor e da sua palavra, para que nós não sejamos enganados por nós mesmos, por nossos desejos e pelos conselhos dos outros. Uma coisa vai acontecer na sua família quando Deus começar a trabalhar com você. Você vai receber muita reprimenda. Você vai encontrar na sua família pessoas que falam, você está maluco, isso não funciona. Pastor Glenn enterrou um homem aqui nessa igreja. Não enterrou aqui nessa igreja. Ele falou no enterro desse homem aqui na igreja. Quando ele começou a ouvir os princípios da palavra, o irmão dele falou assim, isso é loucura. Só funciona para quem tem dinheiro. Olha só. Não. Só funciona para quem dá a graça de crer que Ele é o nosso provedor. E os caminhos dele são retos. Aquele homem tinha 50 cheques devolvidos. Ele pagou os 50 cheques e foi liberto. Graças a Deus por isso. É maravilhoso ver a obra de um coração contrito buscar o Senhor e ver o Senhor manifestar aquilo que Ele sempre manifesta, o seu amor, porque nós somos amados do Senhor, para vivermos como luz nesse mundo. Que testemunho tem uma pessoa que está devendo? Que testemunho tem uma pessoa que está a ser azada, a ser procada? E aí o que acontece? O inimigo das nossas vidas tripudia. Querido, se essa situação sabe que o Senhor tem a mudança, e Ele quer fazer isto, Ele é ávido para nos abençoar. Por isso que citei que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos. Usufrua dessa graça, clame ao Senhor, peça misericórdia. Determinado dia, acabei de pregar numa igreja e um rapaz se aproximou e ele falou uma série de coisas. Eu disse assim, chegue na sua casa, se ajoelhe com a sua esposa e peça misericórdia. Anos depois, fiquei sabendo do que Deus tinha feito na vida daquele casal. Foi maravilhoso. Tudo começou porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. O Senhor operou fé para que eles pudessem se ajoelhar e falar, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos começando um casamento agora e queremos viver para a Tua glória nessa área. E o milagre foi maravilhoso. Deus os mandou para eles morarem no lugar que iria ser deles. E anos depois fiquei sabendo disso. E naquela noite, naquela semana, eles iam entrar num financiamento terrível, pagar um juro terrível. E o Senhor os livrou. Essa é a graça do Senhor. Nos fazer conforme a vontade dEle. Bem, é preciso adquirir hábitos saudáveis com a finalidade de administrar melhor as finanças, deixando assim de ser marionete do sistema capitalista. O livro que eu sugiro a vocês chama Cultivando o Contentamento. Ele fala sobre isto. Um livro fininho, Cultivando o Contentamento. Ele fala isso. O Senhor quer trabalhar no contentamento. Irmãos, o contentamento do Senhor na nossa vida é maravilhoso. Agora, aquele que é escravo do amor ao dinheiro, ele nunca está contente. Não tem como. Porque é um meio que não funciona. Cultivar o contentamento é agradecer a Deus por tudo.
A primeira coisa é o arrependimento, e a segunda é o agradecimento. Quando você buscar o Senhor e pedir arrependimento, você ter vivido perdulariamente, reclamando do Senhor por salário que você tem, do marido que você tem e tudo mais. A segunda parte é agradecer. Agradecer pela situação, porque no amor do Pai, Ele não permitiu que eu prosperasse, para que eu olhasse para Ele. Porque você imagina, Ele dá prosperidade a um monstro, vai se sentir o máximo. E a vontade do Senhor é que o nosso coração seja transformado. Pela 15ª vez, nós precisamos de um milagre. E Ele quer fazer isso no nosso coração. Eu quero deixar para vocês, finalizando, acesse o nosso canal no YouTube, Atraídos em Cristo. Nós estamos passando todos os módulos lá de 2019. Se inscreva no canal, clique lá no sininho para você receber as notificações. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai fazer. É isso que nós precisamos. Enquanto nós lançamos a palavra, o inimigo das nossas vidas lançam as mentiras dele. Fala assim, isso não funciona. Isso não funciona. Isso é uma besteira. Tenho ouvido isso demais. Mas, queridos, se nós relegamos a palavra do Pai a besteiras. Eu falei poucos versículos hoje que estão na Bíblia sobre finanças, mas são mais de 2.000 versículos. Que Deus abençoe a vida de cada um, com a sua graça, já manifesta em Cristo Jesus. Por Ele se manifestou para nos levar a morrer e ressuscitar para uma vida nova. E essa vida nova é sem dívidas contra o pecado e sem dívidas financeiras também. Ele sempre nos conduz à vitória. A minha Bíblia diz, e a sua também. E Ele já conduziu cada um de nós à vitória. Eu quero que você levante, eu quero orar com você. Pai de todas as graças, manifestamos a Tua palavra, crendo que só o Teu Espírito é suficiente para revelá-la. Revele aqueles que o Senhor tem trabalhado, Senhor. Leve-os ao arrependimento, Senhor, e ao agradecimento, para que haja transformação. Pai, glorificado seja o Teu nome, por ter manifestado a Tua palavra em tantos locais da Bíblia, Senhor, para que nós não pudéssemos ser enganados pelos nossos desejos, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome na vida daqueles que o Senhor vai transformar desse grupo aqui. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos agradecidos por Seu amor. Amém.